Fala, contador e contadora! Se você chegou até aqui é porque você teve interesse em conhecer e entender como funciona o Hub Count BI na contabilidade consultiva, para você conseguir aumentar os seus honorários, conquistar melhores clientes, né, e agregar um valor ali diferenciado nas suas entregas. E é isso que o Thiago, nosso especialista, vai te explicar agora e mostrar como funciona o Hub Count BI na prática. Pessoal, seguinte, qual que é a ideia aqui do Hub, né? Essa é uma ferramenta como se ela transformasse uma vitrine para você entregar esses dados hoje para os seus clientes, né? Muitos se escutam em agregar valor e um cliente realmente ele querer, né, trazer essa visão como contador, como contadora, para transmitir isso para o cliente de conseguir agregar esse valor. Só que hoje, aí eu escuto muito da galera de fica mais no mesmo, em balancete, em DRE. Então o que a gente se propõe aqui nessa ferramenta é trazer uma vitrine da empresa com dados e contábil, financeiro, folha. O que vocês estão vendo aqui é simplesmente uma ideia, um start mesmo para se a gente vier fechar um negócio, esses gráficos já serem algo pronto, mas a ideia é que a gente consiga criar o que vocês quiserem, né? A proposta de valor da Hub é criar o que vocês quiserem. Então, um exemplo que eu gosto muito de usar é do agro, porque, por exemplo, talvez nem seja a realidade da maioria, talvez seja a realidade da maioria de alguns, enfim. Por que eu mostro essa visão? Porque, por exemplo, o que o empresário do agro ele quer ver? Ele quer ver não só contábil, financeiro e folha, mas imagina você como contador entregar uma visão para esse cliente de, por exemplo, incidência de praga e doença, fertilidade de solo, taxa de erosão, uso de produto orgânico, de produto convencional, e como é que está a saúde de um rebanho, e quantos por cento aquilo está impactando no faturamento. E muitos devem se perguntar, pô, Thiago, legal, mas por que você está mostrando isso, né, na apresentação do BI? Porque a galera, eu vejo, tá, pessoal, não é coisa que eu presumo, não, é que eu escuto e que eu vejo nas minhas apresentações, é que a galera fica muito focada em contábil, financeiro e folha. E quando você apresenta algo que vai além, por exemplo, essa visão do agro, ou até uma visão que eu vou mostrar aqui que a gente tem de exemplo, ó, uma visão de educação, que eu até tenho dado alimentado, na visão do agro não tem, é só uma ideia, mas, por exemplo, a visão de educação. Isso é muito legal, porque o que o dono da universidade quer ver? Ele quer ver do negócio dele. É importante financeiro, folha, contábil, legal. Mas imagina você conseguir agregar um valor para ele. Pô, a tua taxa de conclusão e a satisfação do teu curso está em X%. A tua taxa de crescimento está em Y%. Isso está representando o W no faturamento. Pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é que quando vocês fazem isso, essa parte de agregar valor se torna muito natural. Porque muitas das vezes o cliente ele nem imagina que a contabilidade consegue entregar isso para ele. Fica só na mesmice de contábil, financeiro, folha, fiscal, enfim. E o que a gente se propõe na Hub é entregar esse algo além, é ir além do básico, é ir além do convencional. Alguns de vocês devem citar com algum questionamento, por exemplo, tá, Thiago, legal, mas como que eu vou alimentar esse dado? Esse dado não vai estar no RP, e às vezes não está num sistema, enfim, eu vou ter que alimentar da onde? E a gente já chega lá. Primeiro eu vou falar da parte padrão do que tem no Hub, né, contábil, financeiro e folha. Vou mostrar como é que se cria hoje essa visão padrão do que já tem de pronto, só bem por cima, e depois a gente detalha ali essa parte mais gerencial da coisa. Então assim, ó, contábil, ele já vai ter integração com sistemas, a maioria dos sistemas que vocês usam hoje, como Costor, Domínio, Teradata e X sistemas, eles já têm integração e vai conseguir hoje ter esses dados de forma, vamos dizer que automática. Então, por exemplo, composição de um resultado, um ponto de um equilíbrio, uma disponibilidade de um caixa. Mas eu quero entrar numa visão analítica da coisa. A gente entra aqui, ele consegue ter uma visão analítica. Então, o que é banco, o que é conta garantia, o que é aplicação, uma visão do caixa, por exemplo, né? Uma parte de análise, o que é EBITDA, despesas. Esse é um gráfico muito legal que eu gosto de abrir. Não sei como que vocês que estão vendo esse vídeo enxergam, ou melhor, mostram para o cliente de vocês as despesas. Mas agora eu convido vocês, pessoal, para imaginarem vocês entregando algo nessa linha. Alguns podem até já fazer alguma coisa em Power BI ou em própria planilha, né? Já indo até um pouco além do que o balancete cru entrega. Mas vocês não concordam comigo que isso aqui é muito mais profissional? Isso aqui é muito mais imersivo. Você conseguir fazer o cliente entender e você principalmente explicar o porquê que nesse mês de abril a despesa com o pessoal foi muito maior do que nos outros meses. O que aconteceu para isso? E o teu papel como contador, realmente consultivo, é falar para o cliente, por exemplo, não sei o que aconteceu aqui, mas um exemplo, pô, talvez você pagou hora extra demais, aqui compensava você ter um estagiário, uma pessoa por fora, para fazer isso valer a pena. Por que eu mostro isso, pessoal, e não fico só em ferramenta? Porque quando você traz uma facilidade para o teu cliente, ele percebe valor no teu serviço. E o que acontece quando que eu escuto da galera que vem falar comigo, de que, pô, Thiago, essa galera não valoriza, essa galera, pô, me enxerga como uma obrigação do governo, uma emissora de boleto, não é legal, pessoal. Porque o intuito da nossa ferramenta é vocês conseguirem agregar valor para fazer esse cliente enxergar vocês como vocês merecem, como um parceiro
parceiro, uma parceira estratégica desse cliente. E o que a gente propõe é isso. Por quê? Porque você traz uma facilidade dele entender o que está acontecendo na empresa. Coisa que você mandar um simples relatório de DRE, de fluxo de caixa, de balancete, o teu cliente ele não vai entender, porque afinal das contas ele não estudou contabilidade para isso, entende? Então o grande ponto da ferramenta é essa, é trazer essa facilidade para você conseguir agregar esse valor, como por exemplo na Folha, que já está pronto. Aqui ele tem uma integração direta ao e-social, através do A1 da empresa ou da procuração, e ele consegue já trazer indicadores da Folha. Já olha que legal, colaborador por gênero, um valor líquido de folha, folha líquida, média de salário, por benefícios, salário bruto. Então é legal a gente entrar aqui no salário bruto e entender o que é provento, o que é hora extra, o que é adiantamento, o que é férias, o que é comissão, o que é prolabore. Não fica mais claro, pessoal, de você mostrar? Talvez muitos de vocês nem entregam uma auditoria de folha. É ali mais do mesmo, né? E o que a ferramenta ela possibilita é vocês não perderem esse tempo para agregar esse valor. Uma parte de imposto, pessoal, de folha, que hoje a gente sabe, a depender de empresas, a sua grande maioria, 80% de uma despesa da empresa, são impostos relacionados à folha de pagamento. Imagina você entregar essa visão, o que é INSS patronal, um terceiro, segurado, imposto de renda, FGTS, né? Evolução disso aqui num período. Pô, o que mais está consumindo imposto? A gente entra aqui, ó, legal. O que mais está consumindo esse imposto? Então, pessoal, acho que só com isso aqui já é algo bem legal e, de verdade, isso aqui deveria ser o básico que a contabilidade já deveria entregar para o cliente. E é legal, pessoal, porque se vocês viram até esse vídeo, é porque vocês têm interesse de ir além e de realmente ter uma contabilidade diferenciada das demais. Mas isso, pessoal, que eu falei, isso aqui seria o mínimo. E aí, qual que é a ideia? Para realmente, se vocês buscam agregar valor, é apresentar o modelo de negócio daquela empresa para que esse cliente entenda. Porque às vezes, pessoal, contábil, financeiro e folha, beleza, o cliente ele quer saber, ele é preciso, mas o foco dele, ele vai entender muito melhor se você apresentar algo na demanda dele. Como, por exemplo, uma empresa de uma área de saúde. Você trazer um agendamento, uma taxa de ocupação de horário, o quanto que aquele empresário, aquela médica perdeu pelo efeito de cancelamento. De verdade, é o que eu falei, o cliente ele nem imagina que vocês vão entregar isso para eles. Só que tá, como que a gente vai construir essa informação? Eu quero trazer isso de forma bem sucinta de duas maneiras. Primeira maneira é o gráfico. Então assim, ó, aqui a gente vai criar um gráfico externo, tipo o gráfico de agendamento, o gráfico da empresa do agro, o gráfico da universidade que eu mostrei, da taxa de conclusão, enfim, eu vou criar um gráfico X, tá? Primeira coisa, a gente vai adicionar uma categoria, sei lá, vendas. E dentro dessa categoria eu vou colocar um gráfico XYZ. A gente vê que esse gráfico ele veio zerado. Primeiro passo, a gente tem que adicionar uma série. E aí, pessoal, dentro do BI a gente tem algumas bases de dados a capturar essas informações, que a gente já vai chegar lá na parte de alimentar o dado. Que seria contábil, balancete do domínio, do RP, do Questor, do Contimatic, do Mastermac, enfim, do Alterdata. Dado da folha, que é o dado do e-social. Aí a gente tem variável de integração, que seria algum sistema financeiro, tipo um OMIE, um NIB, um Bling, e tem também sistemas além de financeiro que a gente integra. E uma variável customizada, que é o quê? É um Excel. Qual é a intenção? A intenção é da HubCount criar um gráfico para você sem você precisar perder tempo. Ou melhor, investir o seu tempo. Ou seja, ó, Hub, me cria um gráfico de despesa, me separa cada grupo por uma linha, me traga o totalizador dessas despesas e eu quero que esse gráfico me traga a movimentação de cada conta. Pessoal, em menos de um minuto, a Hub veio aqui através de uma IA, já criou um gráfico que a gente está pedindo para ela. Claro, é um gráfico contábil, mas imagina que você vai criar o gráfico que você quiser aqui, que você pode trocar o design. Tudo é com um clique. Eu quero trocar para barra, Thiago, eu quero trocar para pizza. Não, eu quero trocar para termômetro, eu quero trocar para rosca. Eu quero trocar para candles. Então, tudo que você tem dentro do Hub, a ideia é ser muito intuitiva, para que você venha e você apresente algo, lembrando, no que o cliente quer ver, para você conseguir agregar valor, aumentar o honorário, se diferenciar da tua concorrência. Eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né, do como que a gente criou aqueles gráficos mais gerenciais, e é essa a ideia do que eu quis passar aqui para vocês. E, sem mais delongas também, né, os parceiros integradores que a gente tem, como Tarefa, Questor, né, Organizacional, Financeiro, Conta Azul, OMIE, Bling, RD Station, HubSpot, Bom Controle, enfim. Pô, Thiago, meu cliente tem um OMIE, por exemplo. Só que você vir aqui colocar um APK e o Upper Secret do OMIE, ele já traduz esses dados para dentro do Hub e já vai conseguir montar uma visão do OMIE, por exemplo, que a gente tem também, tá bom? Mas é legal, como que eu vou apresentar para o meu cliente para a gente finalizar? Você tem duas formas, tá? A primeira forma, você vai vir aqui, você vai fazer uma exportação desses gráficos para dentro do Hub, né? Então, o que é legal aqui? Você vai exportar esses gráficos já como se fosse uma apresentação, como se fosse um PowerPoint mesmo. Então, olha que legal.
A gente vai entrar numa apresentação, só que é mais uma apresentação contábil, pessoal. Mas imagina que seja uma apresentação que vocês estão criando. Isso aqui já é uma ferramenta white label, respondendo algumas dúvidas, né, que possam gerar aí. Vai ter teu logo, vai ter tuas cores, a ferramenta é animada, dá para colocar nota explicativa, enfim, o que vocês quiserem. E aqui é literalmente como se fosse mesmo um PowerPoint, mas você vem aqui, clica, arrasta, diminui, troca aqui o título, enfim, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem, tá? É uma forma. A outra forma é você liberar um login, que é a forma, pessoal, para mim que é principal e que realmente eu vou pedir de novo que vocês prestem muita atenção, porque é nisso que vocês vão conseguir agregar valor. A galera que eu converso, pessoal, fica muito ligado à alimentação do dado, como que é essa alimentação, e é API, não é, e pega automático, não pega. Legal, pessoal, só que a gente esquece que isso é 1/3 de um BI. O que é um BI? A alimentação de um dado, é a gente criar o gráfico e a gente analisar esse gráfico, porque o gráfico ele também não se realiza sozinho, então são 3/3. O primeiro terço de alimentar o gráfico a gente matou, de criar o gráfico a gente matou também. E se eu falar para vocês, pessoal, que com um clique na ferramenta, ela já vai fazer uma análise, uma auditoria dessa informação para você conseguir agregar esse valor para o teu cliente e ele mesmo acessar isso aqui. Ou seja, o que antes ele não entendia, porque se apresentar um gráfico para ele de liquidez de 1,13, ele não vai saber o que é. Então você vai trazer um significado, um histórico, insights, né, pontos positivos, negativos. E o melhor de tudo, o que esse cliente precisa tomar como medida para melhorar essa ação, né, para melhorar essa liquidez? O que esse cliente precisa fazer? E o que é legal é que tem ainda alguns clientes que falam, pô, Thiago, é legal, mas meu cliente ainda queria algo um pouquinho mais leigo, às vezes ele não quer ler. Aqui a gente tem tom de inteligência artificial. Então a gente consegue deixar ela num tom, vamos dizer assim, vamos criar uma palavra, mais abrasileirado aí, entre aspas, né? Então, por exemplo, aqui é uma empresa de transportes. Isso é muito legal também. A gente vai descrever o que a empresa faz e o modelo de negócio da empresa, para ser uma análise voltada para o nicho daquele empresário. Bom, por exemplo, ponto positivo. Um ponto positivo é a estabilidade, ou até leve alta na liquidez geral, que chegou a 1,63 em novembro. Isso demonstra que, agregando todos os ativos, a empresa possui uma margem confortável para cobrir suas dívidas. Em termos práticos, é como ter aquela reserva de emergência para quando o caminhão quebra. Só que financeiro. Imagina, pessoal, vocês apresentarem isso para uma transportadora, para um diretor, automaticamente o que essa empresa vai pensar? Caramba, ninguém me entregou o que eles me entregam. E é aí quando vocês conseguem gerar e agregar o valor que vocês buscam. E aí, deu para entender um pouquinho de como funciona o HubCount BI? Ó, saiba que isso é apenas uma prévia, tá? Tem muito mais para poder te apresentar, para poder te mostrar. Só que, para isso, você precisa solicitar uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas, onde ficará você e o especialista ali para tirar todas as dúvidas de como funciona a integração, como que você vai aplicar aí na sua contabilidade para aumentar os seus honorários, agregar valor, tá? E aí o especialista vai te mostrar na prática como que funciona. Fechou?